Bom dia, vocês me ouvem bem? Maria Cecília já entrou. Bom dia, Olá, tudo bom, Fabiana? tudo bom? Prazer. Prazer. Nossa, a luz aqui, deixa eu mudar para esse lado aqui. Pronto, Tudo bom, professora Maria Cecília? tudo bom. E você Bom, aí, tudo tudo certo? ótimo, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você e ter essa oportunidade, né, de conversar sobre um tema que eu gosto tanto e com uma pessoa que eu admiro tanto, né? Então, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer ao Elas no Processo por promoverem esse encontro, que talvez se não fosse pelo Elas até demorasse um pouco mais para acontecer, né? Eu queria agradecer também pela oportunidade que o Elas dá, é excelente, é um grupo de mulheres incríveis e o grupo é sensacional. Então, eu agradeço também por participar, por estar participando desse grupo. E eu queria, antes de qualquer coisa, professora, apresentar você, apesar de dispensar apresentações, né? Que é a professora Maria Cecília, ela é doutora e mestre. Se eu estiver equivocada em qualquer informação, por favor, me corrija, professora. Imagina. A professora Maria Cecília, ela é doutora e mestre pela Universidade de São Paulo, orientanda do professor Salles, né? Famoso professor Salles, que tem uma escola aí maravilhosa. Ela é professora da graduação e da pós-graduação da FGV, né? Programa de pós-graduação Lato Sensu, correto? E mediadora. Além de, até onde eu sei, também canta e toca piano, né? Exato, não, eu que te agradeço e também completar, Fabiana, dizendo que assim, o Elas é um espaço muito bacana, acho também quem está acompanhando aí, se puder acompanhar os trabalhos, é um grupo de mulheres do processo civil do Brasil inteiro. E além disso, a gente tem nosso grupo do WhatsApp, que a gente troca muitas figurinhas, né? E a gente conheceu muita gente bacana ao longo dessa vida online por conta desse grupo. E acho que a pandemia acabou unindo mais ainda as mulheres, né? Então, eu queria começar só, professora Maria Cecília, introduzindo o assunto, e aí eu passo a palavra para a gente começar aí nossos primeiros debates. Talvez o tema seja grande demais para um espaço curto de tempo, né? Quem sabe a gente até consegue marcar outras lives mais à frente. Então, eu queria Sim. só começar dizendo, professora, como que o interesse por esse tema surgiu e, assim, alguns pontos principais para a gente ir trocando algumas figurinhas, né? O IRDR e autocomposição são dois temas que eu confesso que moram no meu coração. O IRDR não necessariamente para o bem, né? Eu acho que eu sou um pouco mais crítica ao IRDR do que a maioria da doutrina, né? E assim, em 2017, eu comecei a fazer um doutorado na Estácio e na época estava ocorrendo a publicação do livro do professor Aloysio. E aí foi meu primeiro contato, assim, mais próximo com a obra do professor Aloysio e tudo mais. E eu me recordo que no livro dele, no último capítulo do livro, acho que o capítulo 21, ele tinha um capítulo pequenininho de 2 páginas que ele falava autocomposição em IRDR, alguma coisa do gênero. E eram 2 páginas. E mais do que uma explicação ou qualquer coisa, era uma provocação, né? Você lia o capítulo e você se sentia instigado a pensar sobre esse assunto. E aí, eu realmente, lendo aquele capítulo, fiquei pensando, bom, será que de fato é possível? Será que faz sentido? Será que é viável? E mais do que isso, né? Os incidentes de fixação de tese como um todo, não só o IRDR, por serem instrumentos de criação de precedentes, será que seria compatível com a ideia de consenso? Então, eu venho refletindo sobre esse assunto ao longo do tempo. E aí o professor Luizio, embora ele não tenha entrado em muitos pormenores, ele toca em alguns pontos que talvez sejam pontos sensíveis aqui do nosso diálogo hoje.
né? Alguns mais e outros menos polêmicos. Então, assim, o fato das soluções consensuais encerrarem 90% das class actions americanas, será que é relevante aqui para o nosso debate? Será que o IRDR, de fato, seria uma evolução das ações coletivas, como alguns dizem, né? A existência da solução consensual no âmbito do Musterverfahren alemão, do mercado de capitais, o fato de existir é suficiente para que a gente alegue que aqui também poderia existir? Porque, assim, eu tenho até dúvidas, talvez, será que de fato o IRDR ele é tão próximo, assim, do Musterverfahren alemão, a ponto da gente também conseguir encaixar todos os institutos de lá aqui com essa facilidade? E ele fala também sobre a possibilidade do consenso atingir questões processuais no âmbito do IRDR, que é um tema que o professor, até comentamos quando a gente conversou no telefone, é um tema que o professor Cabral se dedicou recentemente. Tem uma minuta para discussão que foi originária do grupo de estudos dele da UERJ, no academia.edu. E aí o professor Luiz ele encerra afirmando que, ainda que não haja previsão normativa, não existiria, não haveria um caráter proibitivo, né? Isso não representa um caráter proibitivo para a formulação de acordos que privilegiem a autonomia da vontade e confiram legitimidade ao pacto firmado a partir de percentuais mínimos ou aprovação ou percentuais máximos, né? De rejeição, opt-in ou opt-out. E aí, para finalizar essa parte inicial, né? Eu confesso que eu não vejo muito se falar sobre esse tema, não sei se é uma falha minha na pesquisa, mas eu não vejo muitas pessoas abordarem esse tema de uma maneira mais profunda. A priori, não me parece que sejam assuntos incompatíveis, né? O professor Humberto Dalla, eu acho que tem um artigo sobre esse tema com a Ludmila, que é uma aluna também do doutorado da UERJ. É claro que eu não acho que a autocomposição sempre vai ser possível no âmbito do IRDR, mas eu também não acho que exista uma incompatibilidade absoluta entre o IRDR e a consensualidade. E aí eu acho que vai um pouco na linha do que a professora Daniela Gabay fala sobre a existência de diferentes respostas à litigiosidade repetitiva. E eu acho que você aborda muito bem esse tema também, na sua dissertação de mestrado, que você fala sobre a conciliação e a mediação em demandas repetitivas. Eu sei que é um anterior ao IRDR, né? E nossa conversa agora acaba tendo um foco um pouco diferente. Mas, assim, eu acho que ali você traz alguns temas extremamente relevantes e que a gente pode revisitar também nesse nosso assunto aqui de hoje. Então, eu queria passar agora a palavra para você, para que você possa aí iniciar a sua exposição. E aí já fica uma dúvida minha, porque quando a gente conversou, você falou eu não sei se a autocomposição seria possível, mas talvez uma concertação. E aí eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Então, eu queria passar a palavra para você para a gente começar o nosso debate. Perfeito, Fabiana. Bom, eu te agradeço muito aí pelo convite. Na verdade, apesar do meu tema de mestrado ser a conciliação de demandas repetitivas, o tema que você propõe aqui, né, que é a autocomposição da RDR, é um pouco diferente e me deixou bem instigada. Então, por isso que eu acho que foi muito oportuno a gente fazer esse espaço aqui para falar sobre isso. A Renata me falou, olha, a Fabiana está discutindo isso. Eu falei, nossa, dessa forma, esse tema realmente não é algo trivial e não é tratado com frequência. Assim como eu acho que a própria conciliação e as demandas repetitivas não são. Até para quem está acompanhando, se a gente pensar o que isso significa, né? A gente tem dois temas que são, eu diria, a coqueluche do processo civil hoje em dia, né? Falar de casos repetitivos, e principalmente o RDR, que é o preferido, eu falo, não é nem o mais utilizado, hoje tem muito mais repercussão geral, tem muito mais impacto, próprios recursos repetitivos no STJ, mas o IRDR é o que tem mais impacto acadêmico, talvez, né? E a conciliação, que é tida, né, hoje em dia, como uma grande... vamos dizer, uma grande via, uma grande esperança aí para lidar com os problemas do judiciário, embora a gente saiba que não seja simples assim. Então, dois temas que não se cruzam com frequência nos debates, mas que na prática se cruzam com muita frequência. Não a conciliação de teses, como você propõe o debate, mas é o que eu até falei no mestrado. Quantos mutirões de conciliação, ou mesmo iniciativas, projetos de conciliação de massa, na verdade, estão lidando com casos repetitivos? Então, até um pouco a abordagem que a gente tenta fazer no nosso grupo de pesquisa que você mencionou, professor Suzana, professor Salles,
é olhar para o processo civil de uma perspectiva sociológica, ou seja, não só o dogma, mas olhar o que acontece na prática. E na prática, de fato, a conciliação e as demandas repetitivas estão muito entrelaçadas. O judiciário se usa da conciliação com frequência para lidar com demandas parecidas. Eu até brinco assim, sabe aquela coisa que você vai explicar seu tema para sua mãe, para seu pai? Que você fala, né? Se não são do direito, como é que eles vão entender? Você fala assim, mas se você brigar com a Vivo, eventualmente você vai parar lá no mutirão de conciliação e vai ter um monte de gente brigando com a Vivo. E é isso que a gente está estudando, ou seja, o quanto isso proporciona um equilíbrio das partes ou uma possibilidade que sejam firmados acordos justos principalmente para os consumidores que são a parte com menos informação. E aí você traz esse algo a mais. Então, além da gente pensar nessa conciliação de massa em demandas pulverizadas, será que na hora de formar uma tese jurídica poderia haver algum tipo de autocomposição? Como a gente vê, e é crucial no âmbito das ações coletivas, ou seja, você tem uma ação que vai lidar aí com o problema de uma classe, você tem os representantes, os legitimados, e eles vão aí atuar em autocomposição, seja firmando um TAC, seja firmando um acordo, com todos os debates que isso suscita, mas é muito comum, na verdade, acho que é muito difícil você ter uma ação coletiva de amplo alcance e lidando com uma situação complexa que não tem algum nível de autocomposição em alguma das etapas, né? E aí você traz, então, essa possibilidade. Será que quando a gente estiver lá no Tribunal de Justiça, no TRF, discutindo uma tese jurídica que se repete em vários casos similares, seria possível compor, chegar num acordo, ou realmente a gente só vai trabalhar com a fixação de tese de forma imposta, adjudicada? E aí veio o nosso debate, né, Fabiana? Acho que a gente acaba conversando muito. Quando a gente faz essas lives, a gente já conversou muito antes, né? Então, até legal para compartilhar com todo mundo essa reflexão. Acho que você sabe o meu ponto de vista, a principal questão que se coloca, que é a minha tese de doutorado. Todo o debate sobre a natureza do RDR, se é tese jurídica, se é precedente, se é técnica objetiva, é extremamente relevante. Mas me parece que é intransponível o fato de que, na prática, os incidentes, os IRDRs, tratam com frequência de direitos coletivos, né? Seja direitos individuais homogêneos, seja direitos coletivos estrito sensu. A hipótese legal do IRDR não se restringe a isso. O IRDR pode tratar de questões processuais em demandas heterogêneas, por exemplo. Mas, de novo, da uma perspectiva sociológica prática, a gente vê com frequência e tem estudos que mostram até os percentuais, mas que realmente até um que eu cito bastante, que é a dissertação de mestrado da nossa colega, da Amanda, que, se não me engano, 60% das teses que ela analisou de IRDR tratam de direitos individuais homogêneos. E a gente pode pegar, o estudo dela até já está um pouco datado, né, em termos do tempo que ela analisou, mas essa tendência prossegue. Então, na prática, a gente está definindo uma tese jurídica que vai afetar um grupo, certo? Quem representa esse grupo? Esse é o grande ponto. Exatamente. Esse é o grande ponto. E assim, professora Maria Cecília, se a gente der um passo atrás, né, o debate sobre autocomposição nas ações coletivas, ele ainda é muito problemático, né? E lá a gente, em tese, tem uma representação adequada. Tudo bem, há quem critique que a representação presumida na lei é problemática, que deveria ter talvez um controle pelo juiz da representação e tudo mais, mas bem ou mal a gente tem representação. A gente tem representação adequada, em muitos casos a gente tem um MP super atuante, e é um locus de muitos problemas, ainda assim, com a representação adequada, né? Então, a gente até conversou no telefone sobre o caso da Samarco. O caso da Samarco, para mim, ele é um caso extremamente emblemático, né? Porque a gente tem aí inúmeras áreas afetadas, com ministérios públicos de locais diferentes atuando, Ministério Público Federal atuando, e ainda assim a gente tem tido problemas recentes com a questão dos acordos firmados no âmbito das ações coletivas maiores. Tem até uma entrevista, acho que recente, de 2020, do professor Vitorelli no Correio Brasiliense, que ele fala, ele e a procuradora, que eu acho que é a líder, a chefe da Força Tarefa lá, que tratam desses acordos que foram firmados meio que sorrateiramente, né? E aí o professor Vitorelli tem uma frase que para mim é muito relevante, é muito emblemática, né? Ele fala, se fosse coisa boa para os atingidos, não ia ser feito de forma oculta. Então, assim, se a gente vê esse tipo de problema acontecendo no processo coletivo, que, bem ou mal,
é um processo com representação adequada, como que a gente poderia falar em autocomposição? Porque o problema participativo, ele envolve isso, né? O problema participativo é super debatido no âmbito do IRDR. E isso a gente acaba trazendo também para a questão da autocomposição. Porque, assim, tá, a autocomposição individual, eu acho que sempre vai ser possível por uma questão de autonomia da vontade e tudo mais. Mas é a autocomposição coletiva. Como é que a gente... Quem chamar para a mesa de negociação? Quem é que fala em nome dessa coletividade? Porque eu não consigo... por mais que eu seja uma entusiasta da autocomposição no IRDR, eu fico pensando, mas como é que eu posso viabilizar isso? Porque ainda que eu diga que os sujeitos líderes, né, os sujeitos ali, as partes do processo representativo da controvérsia são representantes indiretos, o que para mim não faz sentido, porque eu acho que representante indireto não é representante, chamar essas pessoas para a mesa de negociação seria suficiente, né? Tudo bem, a gente tem RDRs que são muito mais, realmente se aproximam muito mais da técnica objetiva, né? A gente tem RDRs tratando do rol do 1015, de honorários, processual, exato. Agora, assim, e nos IRDRs, por exemplo, a gente até conversou sobre isso, tem muitos IRDRs envolvendo gratificação de servidor. exato, o exemplo que a gente tratou. E, assim, é a maior parte dos IRDRs do Brasil, porque tem uma tese de doutorado de um orientando da professora Suzana, que, salvo engano, olha, eu vou falar o nome, mas se eu tiver errado, eu peço mil perdões. Eu acho que é José Francisco. João Francisco. Obrigada. Ele tem essa tese que ele faz uma análise empírica dos IRDRs do TJ de São Paulo, né? E aí você analisa... E ele diz que acho que 9 dos 14 casos que ele analisou envolvem a fazenda pública. Eu acho que é um percentual muito alto, né? E aí, quando a gente passa isso para o Brasil, porque na UERJ a gente tem um grupo de estudos com o professor Paulo César, e cada um analisa um instituto, né? Então, eu analiso o IAC, tem um colega que analisa o IRDR, e isso se reproduz no Brasil. Então, assim, se você pegar todos os IRDRs e fizer uma análise, mesmo que por amostragem, a maior quantidade de casos envolve direito administrativo, gratificações de servidores públicos. Será que aí a gente não encontra uma janela, de repente, para um consenso? Não, sinceramente, eu questiono muito isso. Eu acho que, começando pelo início da sua fala, né, sobre os próprios problemas da autocomposição na ação coletiva. Eles existem, e eu acho que o Vitorelli conhece, atua no caso, conhece muito bem, e também escreveu na tese de doutorado dele, dentre vários pontos importantes, um deles que eu acho que eu acho que ele está vivendo um pouquinho aqui. Não, agora voltou, acho que deu uma travadinha. Tá me escutando bem? Tá, né? Deu uma travada. Tá tudo ele mesmo, então,